Vamos abrir a palavra no livro de Atos, só que o capítulo 9. Glória a Deus. Atos, capítulo 9, versículo 36. E o tema da palavra esta noite é Dorcas ou Pedro? Acharam? Glória a Deus. Vamos ler então. Versículo 9:36. Havia em que lugar? Jope ou Jope. Havia em Jope, é o nome de uma cidade, né? Havia em Jope uma discípula por nome de Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. E ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, depois de a lavarem, puseram no cenáculo. Como Lida, que é o nome de uma outra cidade, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estavam ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro então o atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhes as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Versículo 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, se colocou de joelhos, orou, voltando-se para o corpo de quem, igreja? Da mulher que tinha morrido, a Tabita, que no aramaico é Tabita, e traduzido pelo grego, Dorcas, olhando para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E vendo a Pedro, se sentou. E ele, lhe dando a mão, levantou-a. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope. E muitos creram no Senhor. Vamos orar? Vamos orar? Essa é uma noite que o Senhor quer falar com você. E isso depende muito da tua expectativa, porque um coração aberto, Deus, ele tem liberdade. E um coração fechado pode ser por vários motivos, ou pode ser por pecado, ou pode ser por orgulho. O primeiro louvor que nós cantamos aqui hoje foi que o nosso orgulho nos tirou do jardim. E foi justamente o que aconteceu com o diabo. Então não tem a mínima possibilidade de Deus não falar com você essa noite, a não ser se for por você mesmo. Então a responsabilidade da sua vida está na sua mão. Deixa Deus falar com você. Amém? Tenha expectativa. Então, por favor, fechem os olhos. Pai, em nome de Jesus, desde cedo, nós estamos na sua presença consagrando o culto desta noite ao Senhor. Senhor, no nome de Jesus, o Senhor tem aqui os nossos corações. Nós estamos na igreja, Pai, e nós todos viemos aqui para te buscar. Traz uma mensagem, Pai, uma palavra que venha de ti, que nós possamos entendê-la. Porque muitas vezes as pessoas, quando elas não sabem o que fazer, elas olham para a tua palavra e às vezes não veem ali claramente aquilo que o Senhor quer que elas façam. Mas essa noite, Pai, em nome de Jesus, principalmente para aqueles que estão passando por algum problema e não sabem o que fazer, que o Senhor oriente, Pai, que o Senhor dê um norte, que o Senhor mostre a luz e nós todos possamos sair daqui alimentados. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem foi Dorcas? Vocês sabem quem foi Dorcas?
Ela foi uma aluna. Por favor, Tiago, se você conseguir, vai acompanhando, coloca novamente no versículo 36. Aqui no versículo 36, diz que havia em Jope uma discípula. E ela era discípula de quem? De quem Dorcas era discípula? Vocês não vão acreditar. Dele, de Jesus. Ela aprendeu tudo com o melhor mestre, mas ela aprendeu pelaquilo que ele dava de testemunho. Interessante, né? É por isso que a gente tem que olhar para o Senhor. Olhe para o Senhor. Ela aprendeu tudo direto do Senhor. Hoje o Senhor Jesus não está aqui. Ele pediu para que o Espírito Santo estivesse aqui. Mas Ele é a palavra. Vocês estão entendendo? Ele é o verbo. Vocês estão lembrados disso? Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, Ele é a palavra, Ele é a Bíblia. Então, nós podemos ter, através da palavra de Deus, o amém. Que é o testemunho, né? Então, nós podemos ser discipulados direto por Ele, porque nós temos a palavra. E Dorcas foi, em nome de Jesus, uma discípula muito especial, porque ela foi aluna de Jesus. E como eu disse para vocês, o nome dela era Tabita. Só que a Bíblia foi escrita no grego. E no grego, Tabita, na hora de se passar para o grego, como é aqui mesmo que fica o nome de Tabita para o grego? Dorcas. Só que Dorcas, ela morava numa cidade que era portuária. E nessa cidade portuária, tinha muitas viúvas. E tinha um motivo justo para ter muitas viúvas. E se você estudar a fundo a palavra, além das viúvas que tinham lá, tinham muitas mulheres que eram casadas, mas se sentiam desamparadas pelos seus maridos. E algumas outras, de fato, eram desamparadas pelos maridos. E Dorcas sabia que ali, praticamente 90% dos empregos daquela cidade era a pesca. Só que era pesca em alto mar. Então os homens iam para alto mar pescar, mas a maioria deles não voltavam à igreja. Eles morriam. Então por isso o motivo de se ter muitas viúvas naquela cidade. E isso chamou a atenção de Dorcas, porque Dorcas, ela era uma mulher linda, ela era uma mulher riquíssima, mas temente a Deus. Gente, então dá para ser temente a Deus? Tendo essas características de Dorcas? O que vocês acham, mulheres? Sem dúvidas. Só que Dorcas, aquilo tocou o coração dela de uma tal maneira de ver as viúvas, porque não tinha outra maneira dessas mulheres levarem o sustento para a casa delas, tanto as viúvas como aquelas que se sentiam desamparadas, se elas não fizessem uma coisinha para levar dinheiro para casa. Então eu pergunto para vocês, o que vocês acham que aquelas mulheres faziam? Já imaginou aí? Vou perguntar de novo. O que vocês acham que aquelas mulheres faziam para levar o sustento para casa? Se prostituíam. Elas não tinham marido. A maioria deles morriam em alto mar. Aí aquilo tocou o coração de Dorcas. E Dorcas, então, começou a usar da sua habilidade, que era de costura, para costurar. E ela começou a fazer roupa, 2 tipos de roupa. Ela fazia túnica e ela fazia vestidos. A túnica, se você estudar, é o que fica por debaixo dos vestidos das mulheres. Oh, que legal, né? Uma coisa simples. Não, mas não era. E Lucas, ele deixa bem claro, né? Quando a gente lê em Atos, ele mesmo diz que ela é discípula. E isso significa que ela era uma seguidora de Jesus. Mas o amor que Dorcas tinha por Jesus, você ama Jesus? Ela amava Jesus, mas o amor, isso é Lucas falando quando você estuda. O amor que ela tinha por Jesus era demonstrado pelo amor e pela dedicação que ela tinha aos seus semelhantes.
E para isso, ela usou do seu talento natural de costureira, auxiliando os outros na confecção de peças de vestuários. Só que Dorcas era uma pessoa muito diferenciada, porque esse ministério que ela tinha, ela fazia de uma maneira muito silenciosa. Ela fazia sozinha e de uma maneira silenciosa. E como que ela fazia? Além dela costurar, além dela dar as túnicas e os vestidos, ela era uma mulher que dava muita esmola. Só que não é aquela esmola que a pessoa passa e joga no potinho que está no chão. Vocês lembram que nós fizemos com o Zé da Ruth? Você lembra, Zé? Teve um dia que nós vestimos o Zé de mendigo. Só teve uma pessoa que foi lá e olhou para ele e conheceu, foi a Suzana. A Suzana não está aqui hoje. Colocamos o Zé da Ruth lá, bana a mão aí, Zé, para todo mundo ver quem é você. Colocamos o Zé da Ruth ali no cantinho da porta do lado de fora. Eu não sei como é que ele se sujou, não foi com terra, mas ele veio imundo para a igreja, com uma roupa horrorosa. Você pôs o chapéu para eles jogarem esmola? O que foi? Botou um chapéuzinho do lado dele, e a intenção nossa foi para ver quem que olhava para o Zé da Ruth. E ninguém olhava. O olho verde dele denuncia, né? Então o povo chegava perto dele e ia abaixando a cabeça assim, ó. Só a Suzana acompanhou o rosto dele e falou, é o Zé. Eu falei, fica quieta. Não conta para ninguém. E ali ele ganhou esmolas. Aliás, não rendeu não, né? Foi R$1 só que você ganhou, né? Gente, ele deu de oferta depois. Vocês têm noção? Então, mas Dorcas não era assim. Ela não era vista pelas esmolas que ela dava. Esse tipo de esmola que a pessoa dá, é um nome estranho, né, esmola, mas é um nome. Esse tipo de esmola que as pessoas dão para outras, às vezes é complicado, porque as pessoas querem ser vistas. E ela não gostava de humilhar as pessoas. Ela dava na singularidade dela. Ela dava ali de uma maneira que ninguém precisava ficar sabendo. E além das esmolas, Dorcas também, ela semeava entre as mulheres coisas, às vezes, que não parece ser uma oferta, mas é. Mulheres que estavam doentes, ela levava no médico. Mulheres que estavam doentes, ela dava remédio. Mulheres que precisavam de um abraço, ela abraçava. Mulheres que precisavam de um ouvido para escutar as coisas, ela também servia. Ô, gente, não é muito diferente do que nós fazemos hoje, não. Não é. Mas a palavra de Deus diz que essa mulher ficou doente. A Bíblia não fala o que aconteceu com ela, mas ela ficou doente e ela veio a falecer. Quando saiu a notícia que Dorcas tinha morrido, foi um fuá. Foi um fuá. O que é fuá para vocês? Bagunça, né? Bagunça santa. Espalhou que aquela mulher tinha morrido. Enfim, aí começam-se os preparativos para sepultar Dorcas. Um vai contar, um vai anunciar que ela tinha morrido. O outro já falou para as mulheres, lavem o corpo dela. Aí algumas mulheres lavaram o corpo de Dorcas e levaram ela para o cenáculo. Tiago, você pode pôr a imagem para mim, por favor? O que é um cenáculo? Aqui, justamente esse cenáculo é em Jerusalém. Este cenáculo foi aonde Jesus realizou a última ceia. Cenáculo significa um quarto grande no segundo andar. Para nós é sobrado, né? Minha mãe, aliás, olha quem veio no culto, igreja. A Zaida Alberti, glória a Deus, né? É difícil olhar aí e não ver a senhora, mamãe. Graças a Deus que a senhora voltou. Glória a Deus. Esse cenáculo é em Jerusalém. Mas Dorcas não estava em Jerusalém. Dorcas estava em qual cidade? Vamos ver se vocês lembram. Jope. Então, as mulheres lavaram o corpo dela e levaram ela para o segundo andar. Ou seja, colocaram ela em um cenáculo. Pode tirar, Tiago, por favor. Isso está no versículo, espera aí, deixa eu achar aqui, no 37. Aí, já tinham anunciado que ela tinha morrido.
Já tinham lavado o corpo dela e levado para o cenáculo. Faltava o lugar do sepulcro, né? Tudo resolvido, igreja. Tudo resolvido. Mas, de repente, na hora que todos estavam reunidos, velando o corpo daquela mulher, uma pessoa tem uma ideia. E eu quero dizer para você que uma ideia, na hora certa, muda tudo. Muda tudo, traz vida. E é isso que eu quero que vocês saiam daqui esta noite, se sentindo vivos. Se sentindo com vida. Por causa de uma ideia que eu não sei de quem que é. Um falou assim: Pedro. Pedro está em qual o nome da outra cidade, igreja? Versículo 38. Está lá em Lida. Olha lá. E era muito perto de Jope. Não sei se meu marido lembra quanto, mas eu sei, Jope para Jerusalém são quase 60 quilômetros. Aqui no nosso mapa, se eu for procurar aqui, eu acho. Jerusalém está ali. Olha onde está Lida. Põe o dedinho ali para eles verem, Fernando. Lida, aqui, ó. Lida está ali. Não sei se vocês vão enxergar daí. Jerusalém no vermelhinho. Lida deve ser uns 15 quilômetros de Jope. Jope para Jerusalém, mais ou menos uns 60 quilômetros. Um tem a ideia, fala: gente, Pedro está em Jope, em Lida. Chama o Pedro para fazer o funeral. Ninguém chamou o Pedro para ressuscitar ela. Dorcas ressuscitou. Foi Pedro que orou com ela. Mas ninguém chamou Pedro para ressuscitá-la. Chamou Pedro para fazer uma oração. Chamou Pedro ali para fazer o funeral. Aí, quando eles chegam com Pedro, Pedro sobe lá no cenáculo. A hora que ele entra, as viúvas não deixavam ele chegar perto do corpo. Olha o versículo. Lá diz que as mulheres reteve Pedro, e elas ficavam mostrando: olha a minha roupa, foi ela que fez. Olha, o meu casamento foi uma direção dela. Olha, aquela criança não tinha material de escola, foi ela que deu. Olha, aquela mulher não tinha dinheiro para pagar o aluguel, foi ela que deu o dinheiro. E o povo que foi abençoado por ela estava em volta do caixão, igreja. E Pedro, ele ficou falando: meu Deus do céu. E Pedro conhecia ela era discípula de Jesus. Aí, de repente, Pedro olha para aquelas mulheres e fala: vocês me dão licença um pouquinho só? Deixa eu ficar sozinha com ela? Não, nós não podemos ficar longe dela, a gente quer se despedir, porque já que ela vai ser levada para ser sepultada. Deixa eu ficar com ela só um pouquinho? Aí diz que Pedro tirou todos, e ele faz o quê? Olha o versículo 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, ele ajoelhou e fez o quê? Orou. Só que acontece umas coisas muito loucas agora. Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. Aí, ele ajoelha, ora, ele volta para o corpo, e o que acontece com Dorcas? Ela abriu os olhos. E ela sentou no caixão. Eu acho que a metade daquelas mulheres que tinham sido abençoadas por ela tinha dado no pé na hora, morrendo de medo. Você tem noção? Vocês têm que entrar na história, igreja. Você está no velório, você olhar para o morto abriu o olho, pá! E ela não abriu só os olhos. Ela sentou. Que coisa, né? Meu Deus do céu. Jesus amado. Aleluia. Uma ideia. E essa ideia tiveram no lugar de morte, né? Essa ideia foi aparecer no lugar de velório. Meu Deus do céu. Para que nós vamos chamar Pedro aqui?
Só para fazer uma oração? Para que nós vamos chamar Pedro aqui? Por que precisa trazer fulano? Por que precisa ir chamar fulano de tal? Não, a gente mesmo resolve. Ainda bem que eles não foram na cabeça de algumas pessoas. Ainda bem que aquele que teve a ideia, eles honraram a ideia daquele rapaz. Porque sim, faz a diferença da unção em certas pessoas. Pedro chegou lá, joelhou, orou, sozinho, não precisou de ninguém perto. E ele falou o que para ela? Tabita, levanta, Tabita. E ela abre os olhos, ela se senta, mas ela não levanta. Aí o que Pedro faz com ela? Vem, Tabita. Ele levantou ela, igreja. E é isso que o Senhor quer fazer conosco esta noite. É por isso que eu estou falando para vocês que esse culto hoje vai dar vida, e vida para nós. Porque ou você é Dorcas ou você é Pedro. Ou você é Dorcas ou você é Pedro. Agora eu não sei porque Dorcas morreu. Eu não sei qual foi a enfermidade que aconteceu com ela. Mas uma coisa eu sei, ela sempre ajudou as mulheres. Ela sempre ajudou as pessoas que estão em volta, assim como você faz. Todas as mulheres desta igreja. E mesmo que você não seja daqui, esteja visitando, eu sei pela palavra que você é Dorcas. As suas ofertas, as suas semeaduras, as suas palavras ajudaram muitas pessoas que você não sabe quem é. De repente, chama Pedro. Aí eu comecei a pensar em casa. Meu Deus do céu, para nós mulheres, às vezes é mais fácil fazer o ministério, porque a gente é tudo meia doida da cabeça, né? Eu não sei se vocês têm o meu temperamento, né, Gabriela? Eu não sei se vocês têm o meu temperamento, mas eu sou meia doida. Às vezes eu me faço fraca com os fracos e acabo até escandalizando. Mas eu não estou nem aí se eu escandalizo ou não. O importante para mim é o resultado aonde nós vamos chegar, né? Para ajudar os fracos, a gente se faz de fraco e escandaliza aqueles que parecem que são fortes. Deixa eles crescerem. Só que a gente que tem o temperamento forte, eu penso que é um pouco mais fácil de fazer o ministério. Agora, se você é homem, mesmo tendo o temperamento mais forte, homem sempre é mais reservado, homem é sempre mais polido, mais, como que eu falo, mais educado, né? Agora, você imagina se alguém não vai chamar Pedro. Os rapazes lá falaram assim, ó, vocês dois aí, ó, vem cá. Porque a palavra de Deus diz que foram 2 homens que foram chamar Pedro. Vocês vão lá e falam assim para Pedro. Fala para ele não demorar. Fala para ele não se demorar lá, para ele vir rápido. Porque o que a gente precisa aqui com ele é um assunto muito rápido. Pedro largou de tudo e quando chega lá, chega num velório. Então escutem só, homens. Eu não sei se vai ser essa semana. Mas vai ser. E eu não sei com quem Deus está falando, e eu não estou aqui para apontar um ou outro. Eu quero que essa palavra seja para todos vocês, homens. Eu não sei se vai ser essa semana, mas você vai ser chamado para fazer alguma coisa. Vá, porque nem você vai acreditar o que Deus vai fazer por causa de você estar lá. Às vezes você tem medo e fala, Deus não me usa. Às vezes você fica com medo e fala, Senhor, eu quero ser tão usado pelo Senhor. Deus vai colocar você numa situação e não vai demorar. E você vai ficar feliz. Porque nem você podia imaginar que você ia ter tanta unção para executar o que Deus vai colocar você para fazer. Parecendo que eu estou interpretando um inglês, né? Que eu não encontro palavras. Mas vocês entenderam? Vocês são Pedro. Pedro chega, põe ordem. Pedro chega, tira todas as pessoas que não condiz com aquela situação, porque às vezes muito falatório, muita coisa atrapalha vocês homens. Então Pedro colocou as pessoas de lado e Pedro fez o quê? Com quem Pedro foi buscar orientação? Então quando você não sabe o que fazer, espere até Deus falar.
Se é coisa urgente, Deus vai falar urgente. Se não é coisa urgente, espera, mas Deus fala, igreja. Esses dias atrás eu fiquei sabendo que uma pessoa jejuou para fazer as coisas erradas. E Deus falou que podia fazer? Né, Pri? Você está rindo? É sério. Vocês acham que sou besta de eu mentir aqui em cima? Jejuou e Deus confirmou. Eu acho que só jejuou, esqueceu de ajoelhar, né? Se Pedro precisou ajoelhar, que dirá a nós na igreja? Que dirá a nós, né? Pedro olhou para aquela mulher, ela estava morta. Tabita, ela abre os olhos, ela senta no caixão, mas ela não tem reação, igreja. E assim estão algumas Dorcas daqui. Sabe que é bênção, sabe que Deus te usa, sabe que o seu clamor, sabe da sua sinceridade com o Senhor, porque às vezes nós não estamos ilesas ou ilesos de fazer uma bobagem na nossa vida, mas o Senhor não vem com julgamento e nem com uma cinta para cima de você, Ele quer ver teu coração. Então quando você tem um coração contrito, você acerta com o Senhor. Aliás, não deveria sair da cama sem antes se acertar com Deus em todas as áreas. Ela não teve reação, igreja. Ela estava morta. E eu não sei o que pode ter te matado. Pode ser que você está aqui, alguma coisa te matou. A maneira como você foi resolver o problema não foi legal. Mas de repente, Pedro fala, Tabita, ele não chama ela do nome grego. Deus não vai te chamar pelos seus apelidos. Deus não vai te chamar pelo nome que você é conhecido no mundo. Deus vai te chamar pelo nome que foi Ele que te deu. Quando eu era pequena, eu já falei isso, a minha mãe não gosta, mas hoje ela está aqui, eu vou cutucar ela de novo. Eu queria ser filha da mãe da minha amiga, né, mãe? A Elke Bergman. Ela nadava para arrebentar. E a minha mãe não queria deixar eu ir para o balneário nadar. Minha mãe tinha medo. Oh, Jesus! Era eu e a Jo ela segurou, ela não segurou, né, mãe? Não precisa olhar bravo. Jo é a mãe do Tiago. A Renata não tinha nascido ainda. E a minha paixão era aprender a nadar. E a minha mãe morria de medo de água. Praia, a gente nunca tinha ido para a praia. Aí eu lembro que ela me matriculou no balneário. E chegou lá, eu conheci uma família, a família Bergman. E eles tinham lá quase que 12 filhos, eu não lembro o nome deles. Lembro o nome deles, mas eu não me lembro quantos filhos eram. E uma das meninas iria, na próxima Olimpíada, que eu não sei se era em Moscou, na época, eu sei que a menina ia nadar nas Olimpíadas. E eu queria ir para as Olimpíadas, mas eu não sabia o que era Olimpíadas. Eu achava que Olimpíadas era em São Paulo mesmo. Eu era pequenininha. E eu queria nadar, e a minha mãe tinha muito cuidado. Minha mãe tinha muito medo. E eu não sei como, mas Deus me deu graça e eu consegui a autorização dela e do meu pai. E fui matriculada, inscrita nesse balneário e comecei a nadar. Quando eu cheguei lá, todas as filhas, todas as irmãs da Elke é o nome mesmo da menina que era da minha classe e nadava comigo. Se um dia ela ouvir essa pregação, porque ela me tem no Instagram, um beijão para você, Elke. Elas nadavam demais e elas tinham uma touquinha que grudava na cabeça. O balneário, eles liberavam uma touquinha que era extremamente ridícula. A touquinha pegava só na franja e amarrava aqui. Não tinha como ficar bonita com aquela touquinha. Não tinha. E a da Elke era de silicone no ano de 1900 e bolinha. Então eu queria uma touquinha igual a da Elke. Só que todas as irmãs dela tinham touquinha. Eu pedia para minha mãe comprar touquinha, minha mãe não comprava. E o pai da Elke dava touquinha para todas. Um dia o pai da Elke mandou uma touquinha para mim. Eu lembro que eu até desfilava na piscina. A dela tinha a bandeira do Brasil. Gente, era linda demais. E a minha era branca. Mas eu amava a minha touquinha, então eu queria ser filha da dona
Ingrid e do seu Hilton, né, mãe? Eu só fui parar com essas frescuras depois que eu casei e tive as minhas filhas. Aí eu passei a dar valor à família. Mas às vezes a família que você nasce, você traz algumas tristezas, algumas ressalvas, mas eu te garanto, o nome que a sua mãe e o seu pai te deu é o nome que o Senhor te chama. E eu queria ser alemã. Sou mineira. Naquela época, em Confidentes, não tinha no mapa. Confidentes não tinha no mapa naquela época. Ô, gente, eu vou fazer 60 anos. E eu estou falando de coisas que eu tinha. Quantos anos, mãe? Uns 12? 11, 12 anos? Faz tempo, hein? Faz tempo. Então, não tinha no mapa em Confidentes. Confidentes, vocês podem olhar aí no Google, quando que ele passou a entrar no mapa. Ela era da Alemanha e eu de Inconfidentes. Mas o Senhor me chamou. E Ele não me chamou de Elke. A Elke tem o valor dela, eu descobri que eu tenho o meu. Que coisa, né? Então Pedro olha para ela e não chama ela de Dorcas, que é o nome grego, né? Jope é o mar Mediterrâneo, igreja. Jope fica na parte litorânea do Mediterrâneo em Israel, lugar chique, mas pobre. Naquela época, Jope era um lugar extremamente pobre, cheio de problemas, cheio de prostituição, e uma mulher que tinha dinheiro para mudar de cidade, para cuidar de outras coisas, aquilo tocou o coração dela e ela, de uma maneira singular, quietinha, foi lá fazer o ministério dela. Mas fazendo o ministério, ela morreu. Então eu pergunto para vocês, Dorcas, Tabita, às vezes a tristeza para o teu coração, não para? Mas tudo isso é ensinamento que Deus te dá para te colocar em outro nível. Às vezes vocês não foram provadas da maneira como vocês deveriam ser. E uma das maiores provações começa dentro da sua casa, se você se sente desamparada do seu marido. Sabia disso? Aquelas mulheres lá tinham 3 categorias, pelo que o Senhor foi ministrando no meu espírito. Tinha as que eram viúvas, as que eram desamparadas pelos maridos, porque eles não amparavam, não faziam nada por nada pela sua própria casa, e as que tinham marido, mas se sentiam desamparada por eles. E isso atrapalhava o ministério. Isso pode atrapalhar o seu ministério. Mas o que o Senhor quer que você receba nessa igreja hoje é vida. Deus está te chamando pelo nome, mulher, e está dizendo para você, abra os seus olhos. Aquela mulher, ela não se levantou enquanto primeiro ela não abriu os olhos. Então tem muitas coisas que nós mulheres precisamos abrir os olhos primeiro. Precisamos abrir os olhos. Nós só vamos voltar a andar. Você só vai voltar a andar, a fazer o seu ministério com amor, a tomar posse daquilo que é seu por direito, sua por direito, quando primeiro, antes de andar, você abrir os seus olhos. E o abrir os olhos aqui significa que às vezes, por algum motivo, você teve que fazer alguma coisa que você não está feliz com você. Não está feliz com você. Mas o que importa hoje, é você ouvir a palavra, porque Deus está te chamando pelo nome. Eu não posso sair daqui chamando o nome por nome. Esse não é o meu papel. Isso daí é a sua intimidade com Deus, de saber que Ele está falando com você nesse momento. Talvez você não esteja nessa circunstância, nessa posição. Mas o fato é que o Senhor mandou trazer essa palavra hoje para Pedro e para Dorcas. Quando que Pedro podia imaginar que num culto fúnebre, não chamaram ele lá para ressuscitar ela, igreja? Não chamaram, leiam a história, leiam, entenda o contexto. Chamaram ele lá e ainda falaram, não demora muito não, mas ela já estava morta. E quando às vezes você é chamado para ir num lugar, chega lá, uma palavra sua muda tudo e você nem fica sabendo que foi sua palavra. Poxa vida! Ontem eu participei de um evento
da Fabiana Sarapa. Foi muito, muito, muito bom. Deus me deu uma palavra que eu iria pregar aqui hoje. Mas eu não senti de Deus, Deus mudou a palavra. Só que antes de começar a pregar a palavra, eu falei sobre uma coisa que me dói. Foi um testemunho rápido. E eu não sei se tem pessoas aqui que são ministros da palavra também. Não sei se tem mais alguém que prega, a não ser eu e alguns que eu conheço. Mas eu me senti muito mal depois que eu dei o testemunho. Eu falei, o que eu tinha que falar sobre aquilo naquele momento? E eu falei, puxa vida, eu acho que não teve nada a ver. Eu posso printar e colocar depois no grupo da cidade de Ouro Fino. Uma pessoa de Águas de Lindóia, ela mandou mensagem para minha filha, pegou num grupo que nos adicionaram lá, e ela disse, só o testemunho que a sua mãe deu já valeu. Como que vocês acham que eu me senti depois que eu li aquilo lá? Eu me senti muito mal, igreja. Porque aquilo que eu fiquei com vergonha depois e achei que não tinha nada a ver, ou seja, pode ser que seja o único momento que Deus me usou lá. O resto eu fiz porque eu quis. Mas aquilo que eu não queria fazer, justamente o Senhor estava atrás. Então, às vezes você sai da sua casa, um abraço que você dá, Pedro. Um olhar que você dá para uma pessoa que você não costuma olhar, é claro que eu estou falando Pedro com Pedro, né? Porque você não vai ficar olhando você, Pedro, com os olhos de uma mulher. Para a mulher existem as Dorcas. Então, quando você, Pedro, olha para um homem e você pega na mão de uma pessoa que você nunca cumprimentou, você não sabe, mas Deus está curando aquela pessoa por causa da tua mão. Por causa de um abraço, por causa de uma fala. Por causa de um cafezinho que você paga. Por causa da fila no caixa que você está. Aí, de repente, você olha que a pessoa na frente, ela está meio que... Uma vez aconteceu isso, já aconteceu várias vezes com a gente, né? Você vê que a pessoa, ela está meia... Vai lá e fala, dá um assim, ó, para o caixa já entendeu que é você que vai pagar. Às vezes falta R$5. Então, você está achando às vezes que para ser Pedro, você precisa ressuscitar alguém? A unção de Pedro naquele dia foi para ressuscitar Dorcas, mas uma palavra sua pode ressuscitar alguém que está morto emocionalmente. Não que eu não creia de forma alguma, porque nós conhecemos um homem da Sara Nossa Terra, de Nova Friburgo. Nós fomos fazer um curso de terapia. Que ano que foi aquilo, Fernando? O Washington Rebelo já tinha nascido? Já? Que ano? Você tinha nascido? Não, 87 não. O Washington era tatauzinho ainda, Washington. Em 97 nós fomos para... o Marcelo que era diácono, que agora é pastor, acho que foi. Nós fomos para Nova Friburgo e lá... As psicólogas fera lá, que eram as bispas lá, que foi nos dar o curso de terapia, era carnaval. E eles estavam em êxtase, porque na época eles saíam de madrugada, de Nova Friburgo eles iam para o Rio de Janeiro, e em Nova Friburgo mesmo, nas madrugadas para pegar latinha de cerveja para vender. E para tirar aquele lacrezinho, que na época parece que estava dando um computador e eles ganharam o computador. Só que uma das bispas que nos deu o curso, Bispa Vanilde, o bom é dar nome, Bispa Vanilde, que na época era pastora, eles viram um homem ser assaltado e ser esfaqueado. Aí os ladrões fugiram e eles foram lá, mas quem orou foi a Bispa Vanilde. E o homem ressuscitou, ele estava morto. Lembra? Eles estavam em êxtase, porque um homem tinha ressuscitado. Nós não conhecemos o homem, mas a gente viu a turma que estava com eles, pegando latinha para vender e para tirar os lacrezinhos. Essa unção está sobre nós, igreja. Eu não sei que dia que vai acontecer, porque tudo isso é para a glória de quem?
Mas para te colocar no lugar certo, na hora certa, ele precisa ter o teu coração. Ellison bonitinho. Está escutando, Ellison? Sou eu que falo contigo. Larga a tua esposa, 3 horas da manhã, num carnaval, e vai na rua, porque você vai ver um homem ser esfaqueado e eu vou te usar. O Ellison está branco. Eu sei que ele iria à igreja, por isso que eu estou mexendo com ele. E eu sei que ele levaria da Nívia, e eu sei que ele ligaria para mim. André, eu não duvido que você iria, André. Não duvido. O Edson, eu não duvido. Tem gente aqui dentro que... O Bruno. O Washington uma vez foi buscar nós com o carro com a Kombi quebrada. Lembra, Washington? Numa chuva lascada, ele com o Celtinha. Que se amarrasse a Kombi no para-choque do Celta, ia continuar a Kombi quebrada e o Celta ia ficar lá. Foi naquele dia que passou o irmão do Gui? Ou não? Foi outro dia que a Kombi quebrou? Gente, 10 anos fazendo a obra nas roças. A gente ia de Kombi, tinha dia que a gente ia, mas não voltava. Vocês lembram? Vocês lembram? Então você precisa ter muito coração em Deus para ouvir o Senhor falar e você obedecer. O dia que você tiver esse coração, o Senhor vai falar, então você já está pronto para ressuscitar alguém. Mas hoje, começa a ressuscitar os que estão mortos aqui dentro. Quando você tem estou falando com os Pedro. Quando você tem uma palavra de conciliação, você pode ter certeza que quando Deus começar a te usar em conciliação, Deus vai levantar o seu ministério e com certeza você vai abençoar muitos casais. Porque o povo para brigar é marido e mulher. Não precisa ser marido não, né? Mas eu vou pregar de olho fechado. Não precisa ser marido, namorado também briga, né? E noivos? Imagina o dia que você tiver uma palavra de conciliação, de reconciliação. Isso significa que Deus vai estar levantando o teu ministério para você cuidar de casais. O dia que você, Dorcas, parar e começar a pensar, olha, aquela minha irmãzinha lá está precisando de uma roupa. Olha, aquela minha irmãzinha lá está precisando de uma mistura. Olha, aquela minha irmãzinha lá está precisando de uma ajuda. Você pode ter certeza que você vai ressuscitar a pessoa por dentro. Que às vezes tem pessoas que estão mortas, estão andando, mas estão totalmente mortas dentro delas. Essa é a palavra que o Senhor mandou para a igreja hoje. Você é Dorcas ou você é Pedro, não tem outra opção. Não tem um aqui essa noite que não seja Pedro. Não existe uma mulher aqui esta noite que não seja Dorcas. Só que para ser Dorcas você se machuca muito. Mas se lembrem, mulheres, vocês fazem isso por amor a Deus. Não é para satisfazer um ego seu e nem um vazio dentro do seu coração. Você faz porque Deus te deu essa unção. Então, se já aconteceu alguma coisa no passado de você ajudar alguém e essa pessoa for ingrata com você, esquece, bora para frente. Bora para frente. Vocês, Pedro, se vocês ajudarem alguém, e esse alguém lá na rua não olhar para você, e se você tiver com um pneu furado lá, e aquela pessoa passar, você fala, olha lá, ajudei aquela pessoa lá. E eu tenho certeza que Deus está falando com alguém. Você não fique preocupado, porque vai passar outro. Ô Edson, você lembra aquele testemunho teu do acidente, que o caminhão passou? Ô gente, aquele homem ali é um morto-vivo. Porque esse homem não tem como esse homem estar vivo. Não tem como. Se vocês escutarem o testemunho, é surreal. Aquela loirinha que está ali do lado, Isabela. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção o que já aconteceu na vida daquela moça. Posso falar porque eu tenho liberdade. Carolzinha que está lá atrás, teve um dia que eu achei que essa menina não fosse sobreviver uma noite por causa do filho dela. Lembra, Carol? Quem te sustentou, Carol? Foi o Senhor. Washington, estava morto, cara. A gente foi lá, o médico falou, não vai sobreviver. O Washington, ele tem uma síndrome. E infelizmente, de vez em quando, aparecem uns tumores nele que são benignos. Mas o último apareceu no cérebro. Inoperável. A primeira cirurgia durou literalmente o dia inteiro. Toda a igreja ficou
em intercessão por ele. Washington é ministro de louvor, igreja. Washington morreu. Ressuscitaram ele lá. Ficou em coma não sei quantos tempos. Depois passou pela segunda cirurgia. E aquilo que não é... Oi? Em coma, né? 40 dias. Depois dá uma passadinha, olha na cabeça dele. O Washington não importa não, para você ver o tamanho da cicatriz que ele tem. Inoperável. O que você está fazendo aqui, Washington? Gente, ele não lembra. Ele foi lá, tomou um chá com Jesus e voltou. A Dorcas, o anjo chegou e falou: Dorcas, fala, amor. O Pedro está orando. Não é possível. Tem que voltar, Dorcas. Espera um pouquinho. Dorcas, é já. Por isso que ela não levantou de vez, né? Porque senão eu acho que ela batia no Pedro. Ela abriu os olhos. Vocês estão entendendo, né? Se eu morrer de boa, vocês deixam eu lá. Se eu tiver muito machucada, feia, olha que coisa feia falar isso, né? Vocês oram para me voltar. Mas se eu tiver lá sorrindo assim, ó, não entra em rolo comigo. Tá bom, gente? Foi isso que aconteceu com ela. Pedro falou, aí a gente vai brigar na terra e no céu. Não brigo com ele não, gente, ele é uma belezinha, ele que briga comigo. Vou falar para o anjo ir na tua casa essa noite. É sério o negócio, gente, é muito sério. Você está aqui triste, porque às vezes você acha que você não tem uma vida produtiva. Você não tem noção como que Deus já te usou. Tem coisas que são explícitas, mas na maioria das vezes, o Senhor nos usa e a gente nem fica sabendo que nós fomos usados. E isso eu estou falando para vocês mulheres e para vocês homens. Principalmente as mulheres que têm frutos, que traz pessoas para a igreja e as pessoas permanecem. Alguma coisa saiu da sua boca e fez com que o Senhor te usasse e tocasse no mais fundo, no mais profundo da pessoa. Essa é a palavra de Deus para você que está se sentindo mal essa noite. Eu já tenho te usado. É você que não percebeu. Vamos ficar aí de pé, igreja. Quero chamar o louvor aqui à frente, por favor. Glória a Deus. Parece um culto assim, muito informal. As coisas assim diferentes, às vezes, que você está acostumado. Mas Deus é multiforme sabedoria e eu tenho certeza que Ele está me usando para falar com alguém. Amém, igreja? Maria, será que Deus já te usou ontem? Você saiu da sua casa ontem? Ontem foi sábado. Então foi na sexta. Sexta você foi trabalhar. Cleusa, você acha que Deus te usa, Cleusa? Olha que belezinha. Dona Cida. Mesmo sem vocês três saberem, o que sai da boca de vocês faz diferença para alguém. O que sai da boca de vocês faz diferença para alguém. E não é estranho se Deus usar o homem para falar com a sua própria companheira, sabia? Não é estranho Deus usar a própria companheira para falar com o marido. Não é estranho. Então, o Senhor está dizendo aqui para você essa noite, ou você é Dorcas ou você é Pedro. Mas Dorcas que querem virar Pedro, isso não funciona. Às vezes, você mulher não quer deixar o seu marido ser quem ele deve ser. Então você está se tornando em Pedro. E isso não é bíblico. E você que é Pedro, às vezes quer virar Dorcas, não quer deixar sua mulher sair de casa para fazer a obra. Não quer deixar sua mulher conviver com outras pessoas e às vezes por uma insegurança, uma fraqueza sua. Mas Deus está te dizendo essa noite, não tem como você ser Dorcas, você é Pedro. O que funciona não é o que é comum, o que é normal. Não, nós não somos pessoas normais.
O que funciona é aquilo que está aqui na palavra. Amém? Então eu gostaria, em nome de Jesus, que todos fechassem os olhos agora e pudessem ir para a presença de Deus, porque eu quero enfatizar aquilo que eu já disse aqui. Pode ter certeza, alguém vai chamar você para você fazer alguma coisa, e vai ser por esses dias, e você será chamado ou chamada, e quem vai te chamar não tem ideia do que Deus vai fazer através de você. Olha, eu só sei que eu senti de te chamar. Foi você que Deus colocou no meu coração. Aí você vai com uma intenção, e às vezes você vai lá só com uma intenção de dar um abraço. Mas vai ser o seu abraço que vai levantar aquela pessoa. Você será chamado para reconciliar alguém com Deus. E por causa disso, Deus vai te dar um ministério. Você quer um ministério? Não é isso que você anda falando com Deus? Deus, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser usado por Ti. Aleluia. Esse é o momento que você crê ou você não crê. E se você crê, você está na maior oportunidade, no lugar certo, na hora certa, falando com Deus. Sabe aquilo que está paralisado dentro de você? É o que está paralisando as coisas fora de você. Aquilo que está paralisado dentro de você é o que justamente não está deixando a sua vida romper. Então esse é o momento que você fala com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode estar aqui hoje como Dorcas ou como Pedro. Como Dorcas, porque você pode estar achando que a morte chegou em alguma área da sua vida. E chegou. Eu tenho certeza que por algum motivo, a dor dentro de você é como se fosse de luto, perda. Ou foi uma notícia, ou foi uma mensagem, ou foi um recado, ou foi um confronto. Eu não sei, mas isso veio como morte para você. Mas você está no lugar certo, porque Deus está te chamando pelo teu nome. Abra os seus olhos agora. Abra os seus olhos. Pedro, Tabita, abra os seus olhos. Mas esse é o momento que você escuta o seu nome. O seu nome. O seu nome está na boca do Senhor. O seu nome chegou na boca do Senhor porque está no coração dele. E não tem acepção de pessoas. Não existe isso. Em Deus, todos nós somos um. Então esse é o momento que você fala para Deus da sua dor. Tem uma reação em nome de Jesus. Eu sei que você abriu os olhos, eu sei que você escutou. Agora tem uma reação. Tem uma reação. Dorcas ficou doente porque ela é humana. E você pode ter tido algum problema porque você é humana. Você é humano, meu irmão. As coisas que você falou para sua esposa, as coisas que você falou para o teu marido essa semana, te entristeceu. Mas vocês são humanos. O que importa é que agora, você que abriu os olhos, que você tem uma reação que Dorcas não teve. Ela ficou com os olhos abertos e parada. Pedro teve que chegar e pegar nas mãos dela e levantar. E é isso que o Senhor está fazendo com todos nós essa noite. Sinta Ele bem perto de você. Isso é fé.
Fé não é imaginação. Imaginação é uma fantasia. Mas funciona porque o cérebro não sabe o que é real e o que não é. Então, uma imaginação pode se transformar também em algo muito concreto. Mas fé é diferente. Fé é convicção. Convicção. Então, Deus está tomando a sua mão agora. Obrigado, Senhor. E Ele está levantando você. Então eu quero, por favor, que você abra os seus olhos e que você dê a mão para a pessoa que está ao seu lado e que você feche os corredores aqui. Há um segredo, há um mistério tremendo quando uma pessoa toca na mão de outra. Glória a Deus, isso, glória a Deus. Sabe essa mão que está aí do seu lado? Eu só estou fazendo o que o Senhor manda. Se tiver alguém lá fora, se tiver alguém no berçário, não perca essa oportunidade. Eu só estou fazendo o que o Senhor está mandando. Assim como Dorcas abriu os olhos e mesmo assim não tinha reação, eu quero dizer para você que veio aqui esta noite, você já passou por muita coisa. Só Deus sabe. Só Deus e você sabe. Você desenvolveu até hábitos que algumas pessoas podem chamar de vícios, mas hábitos para você evitar olhar para você mesmo, porque era muita dor. Deus hoje está falando para você, mulher. Fé e convicção não é uma fantasia. Então, tira o seu pé direito do chão e dá um passo pela fé para frente. E essa vai ser a reação que você vai estar dando para Deus. Sabe por quê? Porque tem a mão de um ungido segurando em você. Ai meu Deus, mas é o da direita ou é da esquerda? A gente nunca sabe quem é, mas Deus sabe. O importante é que você está segurando agora na mão do seu irmão e da sua irmã. E por causa desse toque, Deus está te ressuscitando. E Ele te chama pelo nome e diz para você: volta. Volta a fazer o que você fazia. Quando Dorcas abriu os olhos, sentou e se levantou. Eu imagino Pedro, Nando, dando aquela risada e falou: poxa vida! Pedro abriu a porta e ele devolveu Dorcas para aquelas mulheres. E aquelas viúvas, aquelas mulheres que foram beneficiadas por causa de Dorcas, voltaram até ela novamente. Você está entendendo o que Deus está falando com você, irmã? Seu ministério é com mulher. Tem gente aqui tem mulher aqui que precisa ouvir isso. Ai, mas eu já tomei muito na cabeça. Pois é, vai continuar tomando. Vai continuar, não é fácil. Mas essa é a glória de Deus sobre a sua vida. Quanto melhor é a pessoa, mais brava ela é, sabia? Quanto melhor é a pessoa, mais turrona ela é. E eu digo isso para homens e para mulheres. Quanto mais machucados são as pessoas, mais as pessoas machucam. Você só não pode entrar na deles. Você está entendendo por que você machuca? Você está dando risada, né? Aí ó, estou olhando para você, está dando risada, né? Sabe por que você é forte com as suas palavras? Porque foram fortes com você nas palavras. Você só está projetando. Você projeta a sua dor em outra pessoa. Mas o problema nunca é no outro, lembre-se disso. O problema somos nós.
Deus está te chamando. Aperta a mão do seu irmão e fala para ele ouvir. Levanta, ressuscita, porque essa é a vontade de Deus. Glória a Deus, igreja. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Qual é a vontade de Deus para você? Eu fico tão feliz quando eu vejo algumas pessoas que são tocadas. Não significa que você precisa chorar para você acreditar, não. Mas é lindo ver quando você é tocado. Isso é tremendo. O que é que Deus espera de vocês? Oi? Que volte. E se você ainda nunca fez nada que você acha que seja tão importante, Deus vai estar te dizendo: eu sempre te usei. Você sempre falou aquilo que eu mandei. Você sempre abraçou quem eu mandei. Glória a Deus. Será que você está precisando de um abraço? Dorcas, sai e abraça outra Dorcas. Pedro, sai e abraça algum Pedro aqui. É Pedro com Pedro, Dorcas com Dorcas. Tem um Pedro ali, ó. Tô vendo ali, ó, de camisa polo verde. André, vai lá abraçar aquele Pedro de gola. Ali, ó, André, ali, ó. Isso. Abraça bem apertado, André. Esse aí precisa. Ah, que coisa mais linda. Abraça. Deus sempre te usou e vai continuar te usando. Se abracem aí. Aleluia. Glória a Deus. Alabá, suricanta lamanaias. E se sentir de falar alguma coisa, fale. Fale. Tem um Pedro aqui que precisa ser abraçado, ó. Deus ressuscitou ele, mas ele ainda está morto por dentro. Gabriela, é Vitor, né? Vai lá, Vitor. Às vezes é o seu abraço que está faltando. Ou é para você ou é para ele. E olha a cicatriz na cabeça. Seu Saulo, abraça o irmãozinho depois de trás aí, seu Saulo. Ele está precisando de um abraço que parece de pai. Isso! Glória a Deus. Isso, André. Deus levanta ele, Pai. Às vezes não é o Senhor que te matou, mas você acha que está morto. O Senhor só quer que você se levante. Amém? Vocês recebem essa palavra? Eu recebo de todo o meu coração. Eu recebo de todo o meu coração. Vocês abraçaram a minha mãe, abraça ela, porque a minha mãe está voltando. Glória a Deus. Abraça ela de novo, viu? Ela não gosta, gente. Isso! Minha mãe ficou muito doente esses dias, mas ela voltou, né, mãe? Marisa, abraça ela, Marisa. Ai, que coisa linda. Glória a Deus. Eu amo vocês de todo o meu coração, viu? Ou nós somos Dorcas, ou nós... Aliás, nós somos Dorcas. E os meninos são quem? Mas não é Pedro porque é chato, não. Turrão, sanguíneo hemorrágico. Ele é uma belezinha, gente. Glória a Deus por isso. Nós estamos encerrados. Que Deus abençoe você grandemente. E se alguém chamar você essa semana, vá. Porque Deus vai te usar. Vão com Deus. Deus acompanhe você.